vamos fazer a nossa quarta e última audição à doutora Maria Cristina Pimenta Coelho, como vogal, portanto, no seguimento do que nos foi solicitado, para podermos ouvir as personalidades indigitadas para a CRESAP, dizer-lhe que portanto, a nossa grelha portanto, terá 10 minutos para uma intervenção inicial, depois 3 minutos para os grupos parlamentares, e depois terá no final mais 10 minutos para poder fazer a intervenção final. Sim? Quando quiser. O cronómetro da senhora é aqui à nossa esquerda, se for depois. Eu, por mim, acabo com as reuniões online. Sim. Ora, muito boa tarde, Sra. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, permitam-me que vos transmita aqui o convite que me foi dirigido pela Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Me deixou muito honrada, mas que eu aceitei consciente da enorme responsabilidade associada ao cargo para que fui indigitada. Nesta minha intervenção inicial, irei, por um lado, tecer algumas considerações acerca desta comissão, CRESAP, e, numa segunda parte, procurarei demonstrar que reúno todos os requisitos que a lei exige para o exercício do cargo, nomeadamente mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal. No tocante à CRESAP, começarei por referir que a sua criação em 2011 foi muito importante, porque veio trazer maior credibilidade e estabilidade ao processo de nomeação dos dirigentes da administração pública. Por um lado, porque os seus mais altos dirigentes passaram a ser nomeados com o único critério do mérito. Por outro lado, porque os seus mandatos foram ampliados de 3 para 5 anos, prevendo-se uma renovação por igual período, sem necessidade de novo procedimento concursal. Isto quer dizer que um dirigente que apresente bons resultados no final do seu primeiro mandato tem uma forte expectativa de vir a manter-se no cargo por mais 5 anos. Assim, deixando a escolha dos dirigentes da administração pública de estar na dependência exclusiva da vontade dos membros do Governo, naturalmente deixou de fazer sentido que a cessação da sua comissão fosse determinada pela mudança do Executivo. Ora, estas alterações à lei, em teoria pelo menos, tornaram mais atrativos os cargos de direção superior da administração pública e contribuíram para que os mesmos fossem exercidos por aqueles que demonstram ter mais competências para liderar serviços públicos. Quanto à principal missão da CRESAP, aquela que lhe dá o nome, portanto, o recrutamento e seleção de altos dirigentes da administração pública, julgo que a mesma se exerce em 2 momentos decisivos. O primeiro, quando a CRESAP recebe o pedido do membro do Governo e tem de identificar os requisitos que os candidatos devem preencher, portanto, em construir o perfil, uma vez que isto é absolutamente condicionante do universo dos candidatos que se vão poder apresentar a concurso. E, portanto, este é o momento-chave em que é preciso garantir que, para usar uma expressão do povo, da gíria, que não se faz um fato à medida daquilo que o membro do Governo pretende, mas sim que se estabelece o perfil mais adequado para o cargo para o qual se vai abrir concurso.
O segundo momento será, obviamente, o momento da análise das candidaturas e quando se procede à seleção dos 3 candidatos que vão integrar a shortlist, que será então depois apresentada ao Governo para decisão. Para cumprir esta sua missão, é óbvio que a CRESAP não pode deixar de ter a permanente preocupação de aperfeiçoar as suas regras e procedimentos internos, bem como de mobilizar recursos humanos e técnicos necessários ao cumprimento da sua missão e à garantia de que as escolhas serão sempre feitas em razão do mérito e da adequação dos candidatos ao perfil exigido. Ou seja, em minha opinião, o modelo introduzido em 2011 é um bom método de recrutamento e seleção dos dirigentes de topo da administração pública, mas a aplicação do mesmo exige que os membros da Comissão apresentem efetivas garantias da sua isenção, imparcialidade e independência face ao Governo. A lei, de algum modo, já assegura a independência da CRESAP, por um lado, ao estabelecer que os seus membros não podem ser destituídos pelo Governo, por outro lado, ao não permitir a renovação do mandato, evitando assim a tentação de se aceitarem instruções do Governo para assegurar a permanência no cargo. No que me diz respeito, creio que o meu percurso profissional demonstra que me encontro apta a desempenhar o cargo de membro permanente da CRESAP com total isenção e imparcialidade. A minha atividade profissional tem-se repartido por 2 áreas fundamentais: o ensino universitário e a consultoria jurídica. Fiz uma brevíssima passagem pelo mundo da advocacia, quando acabei a licenciatura. Fiz o estágio, inscrevi-me na Ordem dos Advogados em 1985, mas, em rigor, nunca exerci a profissão e há muitos anos que a inscrição está suspensa. E, de facto, desde que me licenciei, nos idos de 83, que venho exercendo funções docentes, inicialmente na Faculdade de Direito de Lisboa, e aí estive durante 15 anos, 16 anos, melhor dizendo, depois na Universidade de Lusíada, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, e depois, mais recentemente, de volta à Casa-Mãe, de volta à Faculdade de Direito, onde estou presentemente. É uma atividade exigente, desafiadora, que exerço com muito gosto. Vou ter alguma pena de abandonar. Sei que a lei permite a acumulação com funções docentes universitárias, mas quero estar integralmente dedicada às novas tarefas que me esperam. No que diz respeito à minha ligação e conhecimento da máquina da administração pública, comecei por ser consultora jurídica da Direção-Geral do Turismo, onde estive por 2 períodos. Fui também consultora do Ministério da Defesa Nacional, onde estive 10 anos, de 1998 a 2008. Em 2002, fui nomeada consultora do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, o então CEJUR, que agora foi rebatizado de Centro de Competências Jurídicas do Estado e é conhecido pela sigla Jurisap. Para quem não sabe, esta nomeação para este centro jurídico é feita numa comissão de serviço que dura 2 anos. Ora, eu fui nomeada em 2002 e ainda lá estou, o que significa que estou lá há quase 20 anos. Isso quer dizer que fui nomeada quer por governos do PS, quer por governos do PSD, quer por governos que integravam o PSD e o CDS, para um serviço que tem, de facto, uma reputação de centro de excelência. O que me parece demonstrar o meu mérito profissional, por um lado, e
a minha independência face ao Governo que em concreto se encontra em funções. Também é justo dizer que nestes quase 20 anos de consultoria nunca fui objeto de qualquer pressão por parte de gabinetes ministeriais no sentido de os pareceres solicitados apontarem para uma determinada solução. Quando um membro do Governo solicita um parecer ao juizado, não é que eu faça apenas pareceres, faço também contencioso administrativo, mas neste tocante, para aquilo que interessa, é importante referir que quando um membro do Governo solicita um parecer ao juizado, conta com total isenção, de modo a que a decisão que venha a tomar seja alicerçada numa posição jurídica sólida e não condicionada por eventuais interesses. Ou seja, ser consultora de várias entidades públicas, em especial do SEJUR, permitiu-me não só adquirir um conhecimento profundo da administração pública, mas, sobretudo, garantir que irei desempenhar o cargo para o qual estou indigitada com total independência e integridade. E acho que, para concluir, uma vez que já estou quase a atingir os 10 minutos, que ao longo da minha vida construí uma reputação de rigor e de competência, a reputação essa que terá certamente estado na base do convite que me foi dirigido. Estou agora naturalmente disponível para as questões que me queiram colocar. Muito obrigada, doutora Maria Cristina. Professora. E dava a palavra de seguida ao deputado António Gameiro para usar os seus 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou a doutora Maria Cristina Pimenta Coelho. As minhas felicitações e agradecimento também por se ter disponibilizado para aceitar o desempenho destas funções. E queria também, da mesma forma como a Sra. Professora se afastou um pouco do tema, visualizando de fora, fazer o mesmo. Que é, eu olho para a lei que criou a CRESAP também como um salto qualitativo na administração pública. Aliás, já o tinha escrito que necessitávamos de um outro modelo e de um modelo mais independente, mais isento, mais imparcial, e depois em 2011 viemos a concretizá-lo. Já tinha escrito isso em 2002 numa revista do INA. Mas eu queria fazer-lhe uma pergunta. É que a sua doutora colocou-se aqui numa posição de grande independência, de grande isenção e de grande imparcialidade, tendo afirmado que esperava que isso pudesse ajudar a CRESAP a obter melhores resultados, a ter um melhor desempenho, mas eu não tenho nenhum relato relativamente às outras equipas que estiveram na CRESAP anteriores, também senão de uma grande imparcialidade, de uma grande independência e de uma grande isenção. Mas quando os portugueses olham para os resultados que a CRESAP apresenta, levantam-se-lhe dúvidas. E não ponho em causa que, pelo menos, aquelas nomeações politiqueiras que nós víamos nos serviços regionais de ação social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de serviços concentrados do Estado, sobretudo de nível regional, que isso desapareceu e credibilizou-se muito a qualidade dos dirigentes, e isso foi um salto qualitativo muito importante que esta lei trouxe. Contudo, resultam 2 questões que eu já aqui coloquei hoje e que precisamos todos de ter consciência de que as temos que pôr em cima da mesa para as poderes resolver, para que de facto esse modelo, sendo um bom modelo, possa resultar melhor, possa estar mais presente como um valor acrescentado para a sociedade civil em geral, para o nosso descanso, tranquilidade e confiança nas instituições. É, de facto, o regime da nomeação dos dirigentes em substituição, e a senhora doutora, com a experiência que tem, com a reflexão com certeza que tem feito ao longo destes anos sobre essa matéria, gostaria de ouvir a sua opinião, porque nós gostaríamos que isso tivesse um término imperativo e que não houvesse pessoas nomeadas, como já hoje aqui foi relatado há 6, 7 anos, e outras que são relatadas nos órgãos social de 10 anos, e portanto houvesse de facto uma mudança da lei de forma imperativa, que isso terminasse e que isso também, por exemplo, no meu caso e do grupo parlamentar do PS, põe essa questão em cima da mesa, que é saber se ou não, sempre mesmo que há uma nomeação em substituição, não devia haver um parecer prévio da CRESAP, de forma a que a CRESAP sinalizasse que esse lugar está nomeado em substituição, que deve abrir concurso quanto antes e, ao mesmo tempo, também olhar para o perfil da pessoa que é nomeada.
Segunda questão, saber o que é que pensa desta diferenciação tão grande de nomeações definitivas entre homens e mulheres. É que acentuou-se a nomeação de mais homens do que mulheres no período de 2012-2019 do que aquele que houve entre 2005 e 2012. Portanto, gostaria de ouvir sobre essas duas questões, se fizesse o favor. Obrigadíssimo. Obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Cancela de Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado à Sra. Maria Cristina por partilhar connosco a disponibilidade desta indigitação. Eu tenderia, as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado António Gameiro são pertinentes e parte delas nós partilhamos, e eu tenderia a concordar com tudo o que disse sobre o funcionamento da CRESAP, nomeadamente a questão da razão de ser pela criação da CRESAP, e nomeadamente evitar a captura, no fundo, do aparelho de Estado pelos aparelhos partidários. Acho que até foi um passo sério. Eu subscreveria tudo o que a doutora disse quanto ao ser muito importante de dar maior credibilidade e estabilidade nas nomeações, focar aqui o critério do mérito, que eu acho que é muito importante, e depois também não deixar de estar na dependência exclusiva do Governo. Mas eu usaria uma expressão que a doutora utilizou 2 ou 3 vezes na sua intervenção. Eu concordo, mas em teoria, pelo menos, em teoria. Porque, na verdade, os momentos capitais que relata, quer na construção de perfil do candidato, que muito bem retratou como sendo um fato à medida do Governo, ou até a análise para a seleção da shortlist, têm deixado muito a desejar. Aliás, o deputado António Gameiro referiu isso. Olha, os casos são tantos que eu até nestas audições consegui não repetir nenhum deles. Em 2019, os 3 vogais que foram nomeados para a PDL no Porto saíram todos eram militantes socialistas, saíram todos dos gabinetes ministeriais diretamente para as funções nesse organismo. Ou então dar-lhe o exemplo de se ter mudado inclusivamente a lei orgânica para se nomear o anterior diretor-geral do Emprego Público, Vasco Hilário, que naturalmente pôs a CRESAP numa situação ou numa condição de irrelevância quanto às suas funções. E, portanto, a questão do critério associada à questão também, naturalmente, do regime de substituição, que naturalmente vai ter que ter alguma resposta. A senhora Ministra tem vindo a propor, ou tem vindo a dar a intenção de propor alterações à lei. Já aqui referimos, em junho passado, 165 concursos públicos para cargos de direção superior, são 129 nomeações, foram feitas 80%, ou corresponde a 80%, foram ocupados dirigentes que já tinham sido nomeados em regime de substituição. E o exemplo mais caricato é, de facto, do Diretor-Geral de Finanças em Lisboa, que, naturalmente, há 6 anos que exerce as funções em regime de substituição. Portanto, isto é o que a senhora doutora vai enfrentar quando chegar ao Conselho Diretivo da CRESAP, e que nós temos muita esperança que mude um bocadinho. Fiquei um bocadinho preocupado, e eu não sei se a doutora provavelmente está inteirada disso, porque disse que para cumprir esta missão, eu passo a citar, era preciso mobilizar recursos humanos e técnicos para que se exerça cabalmente as competências. A CRESAP tem tantos dirigentes como funcionários. E, portanto, e os 4 funcionários que tem, um é motorista. Outra é administrativa, só tem 2 para analisar concursos. Há 5 medidas prioritárias, eu já vou terminar, que estão no relatório de atividades de 2020, que dizem o seguinte: alteração do Estatuto de Pessoal Dirigente, a criação de um mapa de pessoal, a formação específica, a aquisição de novos instrumentos e a renovação de plataforma informática. A isto juntava a falta de tratamento estatístico de dados. Esta é a situação orgânica da CRESAP. Eu concluiria, e eu reitero o otimismo da senhora doutora, que eu espero que seja consentâneo com a motivação que tem para o cargo. Gostaria, no fundo, de partilhar com Vossa Excelência esta preocupação orgânica, que naturalmente nos merece também preocupação. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora estão mais colegas deputados online, mas ninguém que represente grupos parlamentares para poder intervir. E, por último, dava para a sua intervenção final, a Sra. Professora, tanto 10 minutos.
bem, respondendo, ou tentando responder às questões colocadas pelo deputado António Gameiro, realmente é preciso haver um processo de credibilização das nomeações e a nomeação de dirigentes em regime de substituição, de facto, parece não ser uma situação que deva prolongar-se no tempo. Ou seja, acho que temos que fazer, que é possível, é necessário haver alguma alteração legislativa. Essa alteração legislativa poderá passar por determinar que, fim do prazo legal de manutenção em substituição, sem que tenha sido solicitada à CRESAP a abertura do procedimento, esta possa ter alguma proatividade e, portanto, chamar a atenção do membro do Governo, abrir oficiosamente o concurso após previamente ter apresentado um perfil que pensa que é o indicado para o cargo. Penso que essa poderá ser uma solução. Podemos também, não tinha pensado nisso, a questão do parecer prévio da CRESAP, quando alguém é nomeado em regime de substituição, não tinha pensado nessa hipótese, mas também pode ser uma via, também pode ser de facto uma via de um parecer não vinculativo, mas em que há já uma apreciação prévia do currículo, como acontece relativamente aos gestores de empresas públicas. O parecer não é vinculativo, mas ao saber que tem que haver uma apreciação por parte da CRESAP, provavelmente o Governo indicará alguém que, à partida, reúne condições para tal. Quanto à transparência, também acho que deve haver grande transparência em todo o processo da CRESAP. Grande transparência, nomeadamente, todos sabemos que a lei admite que, após a CRESAP apresentar um perfil, o membro do Governo rejeita esse perfil, fundamentando, obviamente, os motivos que o levam a tal. Mas, se houvesse uma publicação, uma publicitação desse perfil que inicialmente foi apresentado e depois aquele que vem a ser aprovado, provavelmente aqui também conseguiríamos mais transparência. Portanto, eu diria que realmente a possibilidade de nomeações em regime de substituição, com desrespeito do prazo que a lei prevê, porque a lei realmente prevê um prazo, e não pode ser um prazo meramente decorativo. O prazo existe para ser cumprido e temos de tirar algumas consequências da falta de cumprimento desse prazo. É verdade que o regime tem vindo a ser melhorado, tem vindo ao longo do tempo a ter alterações no sentido do aperfeiçoamento do modelo. Eu lembro-me que, até enquanto consultora, ter tido um processo judicial intentado por um dos candidatos que integravam a shortlist, porque o membro do Governo, tendo recebido a shortlist, nada fez durante um ano. E houve agora uma alteração, já não foi de agora, mas pronto, neste momento o modelo está aperfeiçoado, dando ao membro do Governo 45 dias para proceder à nomeação. Eu devo dizer que perdemos, quer dizer, não perdemos, ganhamos. O membro do Governo ganhou este processo judicial porque a lei então não previa nenhum prazo para a nomeação. Isso já se corrigiu. Portanto, estamos sempre a tempo de melhorar. Quanto à segunda questão colocada pelo Sr. Deputado António Gameiro, eu confesso que não tenho essa estatística da diferença de nomeações de homens relativamente a mulheres. É verdade que nós temos uma lei que procura alterar isso, obrigando a que a shortlist tenha uma composição não paritária, porque são 3, portanto, tem que ter pelo menos, à partida, 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem.
Mas devo confessar que, por um lado, a interpretação que eu faço dessa norma faz-me crer que, assentando esta escolha de dirigentes no mérito, se eu tenho 3 mulheres que apresentam mais qualificações para constarem da shortlist, eu confesso que me sinto algo constrangida a ter que colocar lá um homem para fazer, no fundo, cumprir a paridade, cumprir a lei. É verdade, todos nós sabemos que não é normalmente essa a realidade. A realidade é que temos mais homens do que mulheres, mas temos que perceber porque é que temos mais homens depois na shortlist. Será que os candidatos são também maioritariamente homens? Será que estamos a dar às mulheres estímulos suficientes para concorrerem? Eu acho que isto é uma questão que vai mais fundo, é uma questão sociológica. Temos que tentar descobrir o que é que faz com que as mulheres não tenham tanta apetência, se calhar, para cargos dirigentes. Portanto, também temos que refletir. Penso que temos que procurar as causas. Acho que é uma função também da CRESAP tentar fazer esse levantamento e é uma das outras funções, para além da ideia da seleção, é também tentar contribuir para a definição de políticas públicas que levem a que esses cargos possam tornar mais atrativos também para mulheres. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Cancela de Moura, eu não posso fazer comentários relativamente a casos concretos que desconheço as razões que determinaram estas situações. Acho que, de facto, em certas situações, a CRESAP, nomeadamente quando estão em causa gestores públicos, limita-se a dar um parecer não vinculativo e, portanto, faz a sua apreciação que apresenta ao membro do Governo, mas ele é inteiramente livre de depois proceder à nomeação que entende. Relativamente à questão dos meios para a CRESAP funcionar, eu, depois de estudar exaustivamente a legislação da CRESAP, de facto, tinha ficado convencida que o júri, que é constituído pelo Presidente, por um membro não permanente, por um membro permanente, primeiro, por um membro não permanente, e depois por um perito que é cooptado, era assistido nessas suas funções por um secretário designado pelo INA. E eu, quando interpretei a lei, interpretei no sentido de que isso acontecia para cada júri. Parece que não, parece que, de facto, há, em termos de funcionários, um número limitado e, portanto, tem que servir para todos os júris. Eu penso que temos que tentar reforçar a equipa da CRESAP para permitir dar uma resposta atempada aos pedidos que são feitos pelo Governo e permitir que, porque temos que pensar uma coisa, vagou um lugar, é nomeado alguém em substituição. Vamos supor que no dia a seguir o membro do Governo pede à CRESAP que lance o procedimento. Só que isso significa, com a atual carga de trabalho que existe, que por vezes decorre um ano até que se apresente a shortlist ao membro do Governo. Ora, isso é que nós queríamos evitar. Portanto, queríamos poder imprimir maior celeridade e conseguir mais rapidamente, então, colocar no lugar a pessoa certa de acordo com o perfil previamente traçado. E concordo também com o Sr. Deputado Cancela de Moura na questão da falta de tratamento estatístico de dados, porque essa falta de tratamento estatístico leva-nos a que não possamos, por exemplo, saber exatamente quantas mulheres é que concorreram, quantos homens é que concorreram, quantas pessoas realmente
estão ainda em regime de substituição. Portanto, concordo inteiramente que essa é uma das questões em que a nova Comissão certamente irá apostar, de tentar essa valência do tratamento estatístico. E reparo pelo relógio que também já esgotei os 10 minutos, e, portanto, por aqui me quedo. Muito bem. E assim chegamos ao fim deste conjunto de personalidades, tanto no âmbito da audição, que nos é assim solicitado pela Sra. Ministra da Administração Pública. Desejar-lhe as maiores felicidades, para si, pessoalmente também, para toda a equipa aparentemente indigitada e para a CRESAP. Portanto, da nossa parte, seguirá depois a respectiva ata, uma vez que não há necessidade de parecer, a respectiva ata que depois de aprovada será assinada e será remetida, assim como nos é solicitado. Bem? Muito bem, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, foi com muito gosto que vim até esta casa e espero também que venha a desempenhar a tarefa para que fui indigitada com toda a isenção que espero poder ter vindo aqui e garantir. Muito bem, se assim for, lá mais para a frente, depois cá virá novamente. Exatamente. Noutras funções. Eu vou acompanhá-lo enquanto arrumar as suas coisas. Deixa-me dizer uma coisa, são 16... Está desligado.